Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Eu venho aqui gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus. E no vídeo de hoje é a lição da Escola Sabatina, em Cristo em Filipenses e Colossenses. É a lição de número 11, que tem como tema Viver com Cristo. Mas antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhar meu vídeo para o maior número de pessoas, o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês. Agora vamos orar, pedindo a sabedoria de Deus na lição da Escola Sabatina. Querido Deus e Pai, nos dê sabedoria para nós entendermos a lição da Escola Sabatina, a lição de número 11, Viver com Cristo. Que o Teu Espírito Santo nos ilumine, Pai. Que o Senhor também abençoe, Pai, os inscritos desse canal. E abençoe também os que vão se inscrever. Pai querido, perdoe os nossos pecados, porque nós somos falhos. O Senhor conhece o nosso coração. É isso que eu lhe peço, meu Pai. Lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. O verso aí para memorizar diz assim: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então esse verso quer dizer que o amor é o vínculo. Aqui está o segredo, é o amor. Temos que ter amor com as pessoas. Cristo, quando esteve aqui na terra, ele amou as pessoas. Ele fez o bem para as pessoas. Cristo curou pessoas. Ele fez o bem. E nós temos que viver como Cristo viveu aqui na terra. Saber fazer o bem para as pessoas. Ajudar as pessoas. Não maltratar as pessoas. Se você ama seu próximo, você ama a Deus. Porque o amor é tudo. Tem que ter amor. Um cristão tem que ter amor para com os outros. É comum ouvir que não devemos ser tão focados no céu a ponto de nos tornarmos inúteis na terra. Embora isso faça sentido, Paulo apresenta em Colossenses 3 um conceito igualmente importante. Se estivermos excessivamente focados na terra, seremos de pouca utilidade para Deus. Ele chama a atenção para princípios práticos e concretos que vêm do céu, e só são compreendidos pelos que foram ressuscitados juntamente com Cristo. Colossenses 3:1. Seus conselhos são diretos e aplicáveis a todas as áreas da vida, fortalecendo nossos relacionamentos na igreja e na sociedade. Olha o que Jesus disse. Jesus disse: ame os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Se quisermos viver esse princípio impossível e ser úteis para Deus, precisamos ter a mente voltada para o céu. Então, o que Jesus quis dizer com esse verso? Ame os seus inimigos e orem por eles. Nós, como os cristãos que conhecemos a Cristo, nós temos que amar os nossos inimigos. Não você ficar do lado do seu inimigo. É você fazer o bem para ele. Se ele vem te maltratar, você faça o bem. Ele vai ver que você é diferente. Ele vai perguntar por que eu te maltrato e você me trata bem? Aí você fala assim: eu tenho Jesus no meu coração. É assim que você vai conquistando ele. Jesus, ele amou os inimigos. Quando Jesus foi preso, colocado na cruz, ele falou assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem.
Jesus perdoou eles. Então, não é você ficar carregando mágoa em seu coração. Se você tem a graça de Cristo, você vai saber perdoar o seu inimigo. Nesta semana, veremos que viver com Cristo pode transformar nossa vida agora e por toda a eternidade. Se você viver com Cristo, a sua vida pode ser transformada agora. Se você permitir isso, Deus, Ele transforma a sua vida. Parte de domingo, mentalidade celestial. A nossa mente tem que estar onde? Aqui, leia Colossenses 3, do 1 ao 4. Que condição Paulo apresenta como essencial para o desenvolvimento de uma mentalidade celestial? O que isso significa para você? Vamos ver Colossenses aqui. Olha só. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Então a nossa mente tem que estar onde? Nas coisas do alto. Quais são as coisas do alto que nós temos que ter em mente? A eternidade. É lá que vamos viver com Cristo, na eternidade, onde nós não veremos mais morte, mais dor, não vai ter mais nada, o pecado não vai mais existir. A nossa mente tem que estar focada nas coisas do alto, não nas coisas terrenas deste mundo, onde vai acabar, que as coisas terrenas acabam. A nossa mente tem que ser uma mente nas coisas do alto, pensar na salvação, que é a graça, pensar na volta de Jesus, que quando Cristo voltar, Ele vai voltar aqui nessa terra, Ele vai ressuscitar os mortos, e os vivos que ficar serão arrebatados, e nós viveremos para sempre com o Senhor. A nossa mente tem que estar nas coisas do alto, não nas coisas terrenas deste mundo. Vamos lá. No topo de uma montanha, é possível contemplar uma vasta paisagem ao redor. Desde os tempos antigos, montanhas têm sido procuradas por aqueles que desejam uma experiência mais próxima com Deus. Salmo 121, verso 1 e 2. Até mesmo montanhas artificiais, conhecidas como zigurates, foram construídas por pagãos, com um propósito semelhante a encontrar-se com seus deuses. Curiosamente, a cidade de Ur, da qual Abraão foi chamado a sair, possui uma grande zigurate, visível a quilômetros de distância. No entanto, simplesmente mudar de altitude não aproxima ninguém do céu, em um sentido espiritual. O esforço humano, por si só, jamais poderia alcançar esse objetivo. Somente por um milagre da graça podemos nos aproximar do céu quando morremos e ressuscitamos com Cristo, como simbolizado no batismo. O que é ressuscitamos com Cristo? É o batismo. Quando você é mergulhado nas águas, aquela velha pessoa sua fica lá. Você foi sepultado. Você foi sepultado e quando você levanta das águas, você levanta aqui uma nova pessoa. Aí a sua mentalidade vai ser o quê? Como eu falei, a sua mentalidade vai ser nas coisas do alto. Você vai pensar na eternidade. Nós não sabemos como a eternidade é. Nós só saberemos quando nós estivermos com Cristo. Isso que nós devemos pensar. Ter a mente nas coisas do alto.
e as coisas terrenas, esquecer. Continuando, desde o início de Colossenses 3, há uma ênfase constante no que está acima, ou seja, no que há no céu, as coisas lá do alto, onde Cristo vive, juntamente com Cristo em Deus, com Ele em glória. A verdade é que há muito na vida cristã que desafia a lógica humana. Como alguém pode realmente morrer e ressuscitar se aparentemente essa pessoa continua a mesma e nunca passou por uma experiência literal de morte? Muitas coisas não fazem sentido para a mente humana sem a influência do Espírito Santo, mas para aqueles que foram transformados espiritualmente e receberam um novo coração, prometido por Deus, morrer para o pecado e ressuscitar com Cristo. É isso que nós devemos fazer, meus queridos. Morrer para o pecado. Morrer. Não ficar pecando. Você foi sepultado com Cristo e você levantou uma nova pessoa e você morreu para o pecado. São realidades concretas, como diz o hino. Você me pergunta, como sei que ele vive? Ele vive dentro do meu coração. Então, Cristo tem que estar dentro do nosso coração. Ainda assim, Paulo dá essas orientações porque é uma necessidade constante de renovação da vida espiritual. 2 Coríntios 4,16. De fato, podemos nos desviar e nos perder, e neste mundo de pecado nunca estaremos totalmente livres da tentação. Por isso, devemos escolher diariamente buscar as coisas do alto. Colossenses 3:1. Nossa vida eterna está segura, oculta juntamente com Cristo em Deus. Colossenses 3:3. Porém, a maneira como vivemos, essa realidade certamente não deve ficar escondida. Pensar na eternidade. A nossa mente é essa, pensar nas coisas do alto, onde está Deus. Segunda-feira, acabe com a mentalidade terrena. É comum ouvir protestos como chega de guerras, proteja as florestas, não as armas nucleares, mas provavelmente nunca ouvimos algo como acabe com a mentalidade terrena. Esse tipo de ideia simplesmente não combina com a forma como o mundo pensa, não que as outras causas não sejam importantes, mas são muito limitadas, especialmente diante da iminência da eternidade. Nosso foco precisa ser superior. Leia Colossenses 3, 5 e 6, Romanos 6, 1 ao 7. Como podemos morrer para o eu e para as coisas terrenas e viver para as coisas lá do alto. Vamos ver como nós podemos morrer para o eu. Vamos ver Colossenses. Olha só, Colossenses 3, 5 e 6. Aqui está para morrer para as coisas terrenas. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Então, meus queridos, nós devemos abandonar as coisas terrenas. Nós somos ressuscitados com Cristo. Então, se nós somos ressuscitados com Cristo, simbolizando o batismo, nós somos uma nova pessoa. Nós não vamos ficar praticando imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é a idolatria. Isso nós temos que abandonar. Mas, se as pessoas continuarem praticando essas coisas, a ira de Deus vai vir sobre essas pessoas que estão em desobediência. Que
Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Não é porque nós estamos na graça que nós vamos continuar pecando. Não adianta de nada. Se nós somos salvos pela graça, nós não vamos continuar pecando. Mas se você falar assim, eu estou na graça, mas fazer coisas erradas, está errado. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Então, o que isso quer dizer? Que a sua velha natureza ficou na cruz com Cristo, quando ele morreu. Cristo libertou você do pecado. Hoje, nós não somos mais escravos do pecado. Nós somos livres do pecado. Mas o pecado está aí. Se você não estiver com Cristo, você pode voltar a pecar, a fazer as coisas terrenas. E se continuar ficar praticando a desobediência, a ira de Deus vai vir sobre essas pessoas que estão na desobediência. Continuando. Ainda que espiritualmente tenhamos morrido com Cristo, tudo o que pertence à natureza terrena, isto é, as tentações que o corpo e a mente nos apresentam, precisa ser eliminado. Há, porém, dois aspectos importantes a considerar em relação a essa ordem. Primeiro, em Colossenses 3:1, a forma verbal grega que Paulo usa pressupõe que, de fato, fomos ressuscitados com Cristo, segundo a ordem Colossenses 3:5. É uma consequência dessa realidade. Portanto, só conseguimos abandonar as coisas terrenas, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, porque fomos ressuscitados com Cristo e recebemos dele a vida espiritual e o poder para expulsar essas coisas da nossa mente e da nossa vida. Outra ocorrência da expressão grega usada em Colossenses 3, verso 6. A ira de Deus está em Romanos 1,18. Deus entregou as pessoas a seus próprios caminhos perversos. Romanos 1, verso 24 e 26. Além disso, sua ira vem sobre os que vivem na desobediência. Paulo menciona a impiedade e injustiça e usando a mesma palavra grega em ambas passagens, associa impureza com aqueles que seguem os desejos do coração deles, que desonrarem o seu corpo entre si. E de que forma eles desonram o próprio corpo? Recusando reconhecer o Criador e se entregando a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência homens uns homens. Então hoje o mundo está assim, homem com homem, homem casando com homem, mulher casando com mulher, mulher virando homem, homem virando mulher. Vamos prestar atenção. Se você é homem, você é homem. Se você é mulher, você é mulher. Então Deus deixou bem claro que o casamento é mulher com homem, não mulher com mulher, homem com homem. Isso não existe. Temos que abandonar isso daí.
Porque Deus criou o casamento certinho. Então, se as pessoas continuarem na desobediência, a ira de Deus vai vir. Isso é nítido. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Então, meus queridos, vamos acabar com a mentalidade terrena, abandonar. Parte de terça-feira, renovados em conhecimentos. Leia Colossenses 3, versos do 6 a 11. Qual é o caminho para a renovação espiritual? Vamos ver aqui. As palavras iniciais de Colossenses 3:8 marcam uma mudança decisiva da morte para a vida. Agora, porém, no grego, o termo agora é infacto. Agora que vocês ressuscitaram com Cristo e buscam as coisas do alto, sua vida deve ser muito diferente da anterior. Depois de terem mortificado tudo que pertence à natureza terrena. Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. O que tem que fazer? Abandonar. Abandone todas essas coisas, porque você ressuscitou com Cristo. Você é uma nova criatura. Você é uma nova pessoa. Você está numa nova vida, que é estar em Cristo. Então, abandonem tudo isso. Como visto anteriormente, tanto a ira quanto a indignação descrevem a justa reação de Deus e de Jesus ao pecado, em Marcos 3:5 e Apocalipse 6:16. No entanto, recebemos esta orientação: cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus, em Tiago 1:19 e 20. A maldade deseja o mal ao próximo. A blasfêmia é designada para difamar Paulo. Difamar. Paulo também condena as palavras abusivas e obscenas. Por fim, mentir é proibido. Em Levítico 19:11. Uma vez que vocês despiram a velha natureza com as suas práticas. Aí está. Pergunta 4. O que Paulo quis dizer com a velha natureza, em contraste com a nova natureza? Em Romanos 6:6. Eu quero ler esse verso com vocês. Romanos 6, verso 6. Olha só. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Olha só o que Cristo fez. Quando Cristo morreu, Cristo pegou todos os nossos pecados para Ele. E hoje nós não somos mais escravos do pecado, porque Cristo nos libertou do pecado. O nosso velho homem ficou lá, foi crucificado com Ele. A sua velha natureza está lá com Cristo, foi com Cristo na cruz. Agora, nós não somos mais escravos do pecado. Você é uma nova pessoa em Cristo. Você não vai viver mais no pecado. Você vai abandonar tudo que é de ruim que você fazia antes. Você não vai fazer mais. Os verbos que Paulo usa para descrever a transformação da velha para a nova natureza fazem alusão a vestimentas, como se alguém renovasse roupas sujas e fosse revestidos com novas vestes brancas, em Zacarias 3:4. Da mesma forma, há uma distinção entre os antigos e os novos pactos, caracterizados, respectivamente, pela letra da lei, gravada externamente, e pela lei escrita pelo Espírito no coração. Essas metáforas ilustram a conversão e suas consequências, o que Paulo chama de nova criatura. Em 2 Coríntios 5:17, somos renovados para o pleno conhecimento, segundo a imagem de Cristo. Em Colossenses 3:10, que é a imagem do Deus invisível, o conhecimento de Cristo por meio de sua palavra nos transforma de glória em glória na sua própria imagem. 2 Coríntios 3:18. Isso nos leva acima de barreiras étnicas, geográficas e sociais, pois pertencemos a um reino superior. Quarta-feira, o caráter da nova vida.
Depois de descrever os maus hábitos e as características negativas que devem ser abandonados, ao nos entregarmos a Cristo, Paulo destacou os aspectos positivos, como a passagem das trevas para a luz. Leia Colossenses 3, 12 a 14, como Paulo descreve aqueles que creem em Jesus, de que maneira essa descrição está ligada às qualidades das quais devemos nos revestir. Vamos ver. Assim como Israel foi chamado por Deus para ser seu povo especial e refletir seu caráter, os que creem em Jesus são chamados eleitos de Deus. No entanto, nem todos vivem à altura desse chamado. Como Jesus disse, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mateus 22, 14. Paulo também se refere aos eleitos como significados semelhantes. Romanos 8,33, 2 Timóteo 2,10. Assim como Israel, os cristãos são santos e amados por Deus. Em Deuteronômio 7, versos 6 a 8. Esse privilégio traz consigo a responsabilidade de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, em 1 Pedro 2, 9. A melhor forma de fazer isso é ter uma vida transformada. As qualidades mencionadas por Paulo são um desafio. Revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros, perdoem-se mutuamente. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor. Colossenses 3, 12 a 14. Essas características só podem surgir de um coração unido a Cristo, pois refletem seu caráter e tratamento. Devemos perdoar os outros, assim como o Senhor nos perdoou. O amor é o vínculo da perfeição, pois é o amor de Deus por nós que nos une a Ele e nos capacita a amar verdadeiramente as pessoas ao nosso redor. 1 João 4, 11 e 12. Essas qualidades impactam nossos relacionamentos de duas maneiras. Primeiro, demonstrar amor, misericórdia, bondade e perdão traz bênçãos tanto para nós quanto para os outros. É gratificante amar e ajudar as pessoas. Normalmente, elas retribuem essa atitude e continuamos recebendo a misericórdia e o perdão de Deus. Em segundo lugar, é mais importante, nossas atitudes glorificam a Deus e podem inspirar outras pessoas a crer e seguir a Cristo, pois demonstram o poder da graça divina. Nenhuma influência que possa rodear a alma tem mais poder do que de uma vida abnegada. O mais forte argumento em favor do Evangelho é um cristão que sabe amar e é amável. Ellen White, Ciência do Bom Viver, página 300. Quinta-feira, nova vida. A preocupação de Paulo com a paz e a harmonia na igreja fica evidente nos últimos versos de Colossenses 3. Já exploramos a paz de Deus em mais detalhes, diferente da paz de Roma, que era imposta externamente. A paz de Cristo deve ser o árbitro em nosso coração. Isso só acontece quando Cristo está no controle. Leia Colossenses 3, 16 e 17. O que nos ajuda a deixar Cristo no controle da nossa vida? E qual é o papel da música nisso? A linguagem aqui é bastante expressiva. Ele descreve que a palavra de Cristo habita em nós quando lemos a Bíblia com atenção, buscando ouvir e aprender da sabedoria de Deus. Embora o texto grego seja um pouco ambíguo, fica claro que a música desempenha um papel importante na instrução de Paulo. Ensinem e aconselhem uns aos outros. Mas não se trata de qualquer tipo de música. Paulo usa uma terminologia bem específica, tanto aqui quanto em Efésios 5,19. Salmos, hinos e cânticos espirituais, embora não possamos ter certeza, parece haver uma distinção entre a coletânea já existente
dos salmos do Antigo Testamento e uma nova coleção de hinos cristãos que começava a surgir no Novo Testamento. Cânticos espirituais pode ser um termo mais amplo para qualquer canção de louvor relacionada à vida espiritual ou à vida da igreja. As letras dessa música ensinam a verdade e orientam sobre como viver a nova vida cristã. Muitos hinos compostos ao longo dos séculos carregam mensagens poderosas de esperança e segurança tão necessárias em um mundo que tantas vezes nos desencoraja. A influência da música é muito forte. Quando Davi toca a harpa, Saul se acalmava. 1 Samuel 16, 23. Mas quando Davi se tornou seu rival, a raiva e o ressentimento de Saul cresceram. Estudos clínicos mostram que músicas clássicas calmas ajudam a reduzir a ansiedade, melhorar a função cerebral, promover o relaxamento, aliviar a dor e até aumentar a socialização. Que nunca percebeu por si mesmo impacto profundo que a música pode ter, seja para o bem ou para o mal, sobre nossas emoções e pensamentos. A música certa pode nos fortalecer espiritualmente. Então essa foi a lição de número 11, viver com Cristo. Aqui nós aprendemos como é viver com Cristo. Que é o quê? Nós somos batizados com Cristo e nós não vamos mais viver no pecado. Cristo nos libertou do pecado e hoje nós não somos mais escravos do pecado. Nós somos salvos pela graça, mas não quer dizer que você é salvo pela graça e você vai continuar no erro. Isso não existe. Você tem que abandonar o seu pecado e viver com Cristo, ser uma boa pessoa. E vocês se inscrevam no meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus. Deixe seu like, ative o sininho das notificações para receber meu vídeo. E compartilhe meu vídeo para o maior número de pessoas, o conteúdo do meu canal. Quero orar por você. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esse estudo. Que o Senhor nos dê sabedoria para nós colocarmos em prática o que nós aprendemos aqui, Pai. Como é viver com Cristo? Ser uma pessoa boa, ser uma pessoa bondosa, humilde, fazer o bem para as pessoas. Pai querido, também abençoe os inscritos desse canal e abençoe também as pessoas que vão se inscrever. É isso que eu lhe peço, meu Pai. E lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. E até meu próximo vídeo. Tchau!